Meus amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, nesse encontro da Escola Bíblica Dominical, para mais uma lição, onde nós estaremos trazendo aí um conteúdo relevante acerca da nossa lição de hoje. E nós convidamos você desde já para estar conosco, para nos acompanhar. Pegue a sua Bíblia, a sua revista, seu caderno de anotação, a sua caneta, e vamos juntos então dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, mais especificamente o nosso núcleo de professores, onde nós estaremos trazendo informações relevantes aos nossos professores, para que domingo estejam nas classes ministrando essa lição toda especial. Meus amados irmãos, então pegue aí, se prepare, esteja conosco para essa lição especial, nós estarmos aí participando dessa lição maravilhosa, a lição de número 7, que traz o tema, o assunto da lição Gênesis capítulo 11. E hoje nós vamos trazer informações sobre a Torre de Babel, que é essa lição que nós estaremos então ministrando hoje, que é uma ajuda, um suporte para você estar ministrando no próximo domingo. Então, o primeiro ponto da nossa lição, que trata acerca desse tema da Torre de Babel, é um símbolo de rebelião. Primeiro item, nós vamos estar vendo ajuntar-se em vez de espalhar-se. Segundo subtópico, um grande nome. E o terceiro subtópico, a Babilônia. Então é isso que nós estaremos vendo nesse primeiro tópico. Tá certo? Então, olha só, algumas informações para a gente que o autor dessa lição ele traz, que é importante para nós. Primeiro subtópico é ajuntar-se em vez de espalhar-se. Todo projeto de Babel configura-se como uma clara rebelião contra Deus e seus propósitos. Então Deus tem o seu plano, tem o seu projeto em relação à humanidade, que a humanidade, como nós vimos na lição passada, teve uma nova oportunidade. Então Deus é o Deus do recomeço, o Deus da oportunidade, e dá essa oportunidade para o ser humano, para a humanidade, preservando Noé, a sua família, e eles têm agora uma nova oportunidade. Mas o que acontece? Eles tinham uma missão de se espalhar, e Deus estaria então dando continuidade no seu plano, no seu projeto, de multiplicar a humanidade, de encher a terra. Então a ordenança de Deus, o projeto de Deus, era com que ele se espalhasse. Mas ao invés disso, eles se unem, e aí essa unidade, ela se configura uma clara rebelião contra Deus e contra o seu propósito. Por quê? Eles poderiam se unir, estarem unidos para cumprir a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, que era de encher a terra, de se multiplicar, essa nova oportunidade que Deus deu para a humanidade. Porém, eles decidiram ir na contramão da vontade de Deus. Deus queria que eles se espalhassem, enchessem a terra para dar continuidade no seu projeto, mas em vez disso eles se uniram, estavam unidos para ir na contramão à vontade de Deus. Então observe que nem toda unidade ela é coerente, nem toda unidade, nem toda vez que nós estamos unidos quer dizer que nós estamos certos. No caso aqui do povo, que está agora tomando conta da terra, eles falavam uma única língua, tinham apenas um idioma. Então, tinham tudo para dar certo, tudo para fazer a vontade de Deus, mas escolheram ir na contramão da vontade de Deus. E aí nós precisamos entender, e você, professor, domingo, tem que trazer isso para o seu aluno, que ir contra a vontade de Deus não é bom. E nós devemos nos unir para algo produtivo, para algo que é conforme a vontade de Deus, e não ir na contramão da sua vontade, porque nunca dá certo. Sempre que o homem vai na contramão da vontade de Deus, o que acontece? Você vai colocar isso para o seu aluno, para os seus alunos, que ele atrai juízo para si, porque nós devemos seguir a vontade de Deus e não ir na contramão dela.
porque senão, em vez de nós estarmos atraindo a bênção de Deus, nós vamos atrair juízo. Foi o que aconteceu com o povo ali da Babilônia, né? O povo que agora se une para ir na contramão de Deus. E a Torre de Babel tem essa simbologia, que é a rebelião, a rebeldia, tá certo? Então esse é o nosso primeiro subtópico. Vamos para o segundo subtópico, que é um grande nome. Então observe bem, nesse segundo subtópico aqui é muito importante para você estar compartilhando com o aluno, né? Professor, no domingo está compartilhando com seus alunos. Você pode até se perguntar o seguinte, né? Porque o que tem de errado em construir uma torre, já que Deus ele foi contra a construção daquela torre, que os homens se uniram para construir, e aí fica a indagação, a pergunta, por quê? Né? O que tem de errado em construir uma torre? E nós podemos até expandir mais essa pergunta, né, Evandro? Pastor Luzenildo. O que tem de errado, né? Construir um ministério, construir uma igreja, cantar bem, pregar bem, desenvolver um ministério, ou ainda ter um dízimo alto, o que tem de errado? Então, que torre nós estamos construindo? Né? Eles se uniram para ir na contramão de Deus, para se rebelarem contra Deus, porque não era aquela a vontade de Deus. E nós hoje, que torre nós estamos construindo? Será que nós estamos, né, conforme a vontade de Deus, ou estamos indo na contramão dela? Então a pergunta não é o que tem de errado com a torre, ou cantar bem, ou desenvolver um ministério, né? Tem muitos líderes que desenvolvem um ministério bonito, um ministério grande, né? Com muitos frutos. Mas a pergunta não é o que tem de errado no ministério, ou nisso que está sendo construído. A questão, Luzenildo, Evandro, é a motivação. Com que motivação você está fazendo isso? A motivação do povo ali da Babilônia, né, que está se iniciando agora esse império, né, a massa, as pessoas unidas para ir na contramão de Deus, a motivação deles era a rebeldia. Era que eles queriam ser grandes, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ficar para a história como alguém muito importante, né? De dominar, de ter o domínio, de ter o controle. Então essa era a motivação deles. Então, com qual motivação você está desenvolvendo o seu chamado? Com que motivação você está desenvolvendo aquilo que Deus colocou na sua mão, ou a sua vida pessoal, a sua família? Qual é a sua motivação? Que tipo de torre você está construindo? Então, nesse ponto, é importante isso, porque eles queriam um grande nome, eles queriam ser importantes, queriam ser reconhecidos. Essa era a motivação deles. Não era de glorificar Deus, não era de fazer a vontade de Deus. Então, olha só, não queira ser famoso, ou então leve essa informação para os seus alunos, da motivação verdadeira, da motivação certa. E qual é a motivação certa? É o culto para Deus. O culto não é para nós, é para Deus. E isso não foi só naquela época, né, Evandro? Exato. Isso não foi só naquela época, pastor Luzenildo. Hoje nós vemos até mesmo na igreja pessoas que às vezes fazem alguma coisa, mas não é para a glória de Deus. Às vezes é para enaltecer o homem, às vezes é para glorificar o homem, para enaltecer a si mesmo, para engrandecer a si mesmo. Então, essa não é a motivação certa. A motivação certa deve ser aquela que vai glorificar Deus, né? Nós vamos fazer para Deus. Então, nós não podemos ter essa motivação de querer ser conhecido, querer ser famoso, não é? Principalmente o aluno da escola dominical tem que ser ensinado a questão da humildade, não é? Tudo é para Deus, tudo é por Ele e para Ele. Então a gente precisa entender isso. Faça tudo para a glória de Deus. A torre que você construir, faça para a glória de Deus, né? Construa o seu legado para a glória de Deus. Que esse grande nome não seja o nosso, mas que seja o de Deus, não é? Verdade. Então, esse é o nosso segundo tópico. Nós vamos para o terceiro tópico, que é a Babilônia, como nós já falamos, não é? É um símbolo de rebelião. Olha, o significado de Babel é portal dos deuses, mas passou a significar lugar de confusão. Isso aqui é interessante porque já houve muitos achados, muitas descobertas de torres, né, como a de Babel,
E eles observaram, né, que a única diferença que tinha das pirâmides era que ela formava ali os degraus, né, pela sua parte externa, onde as pessoas subiam, e geralmente no topo ali da torre, eles construíam ali altares, né, para oferecer aos deuses. Então eles acreditavam que assim eles iam atrair os deuses viriam ali. Então por isso que era chamado de portal dos deuses. Mas devido à situação, né, da humanidade que começou a se expandir, começou a crescer, e se fixou ali, né, na Babilônia, se tornando então uma cidade e depois um grande império. Então, devido àquela confusão que teve ali, não é, devido a Deus vir e frustrar aquela intenção que eles tinham, né, aquela rebeldia contra Deus, e aí as línguas se confundiram, né, eles não falavam mais a mesma língua. Então, em vez de significar portal dos deuses, passou então a ser conhecido, né, e significar lugar de confusão. Então observe bem, né, Noé sai da arca com seus filhos, eles começam a encher a terra, a intenção de Deus era se espalhar e encher a terra, mas eles se rebelaram e quiseram então se fixar, formando aí essa cidade, nasce Babilônia, né, e se torna, tem significado então de lugar de confusão. E nas escrituras, essa cidade, a Babilônia, ela simboliza um exemplo maior da corrupção moral, da rebeldia contra Deus, né, de superstição e orgulho, e é chamada até de prostituta, né? Então nós vemos nas escrituras que a Babilônia tem esse significado. Então, meus irmãos, esse é o nosso primeiro tópico, né, que nós estamos aí vendo nessa lição de número 7, e nós vamos aí passar para o segundo tópico, né, com o nosso dirigente, o Diácono Evandro. O segundo ponto da nossa lição fala sobre as consequências dessa rebelião. A gente pode observar que são 3 que o nosso comentarista ele enumerou. Primeiro, centraliza o homem. Segundo, gera oposição a Deus. E terceiro, atrai o juízo. Tudo consequências de atos de rebelião. O primeiro que a gente pode ver aqui é a centralização no homem. O verso 4, ele diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que é interessante aqui é que o comentarista faz aqui esse comentário que ele diz assim: eles queriam tornar célebre o nome deles, queriam os holofotes, a fama, ser o centro de todas as coisas. Eles queriam essa glória para eles, eles queriam deixar o nome deles gravado na história de uma maneira positiva. O que é interessante aqui é que a Bíblia não dá o nome de quem estipulou aquilo ali, só disse, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Mas na frente a gente vai ter um entendimento que provavelmente foi Nimrod, né, que provocou toda essa rebelião. Mas o nome não ficou aqui gravado, somente o que eles queriam muito acabou não acontecendo. Ficou uma geração marcada por essa rebeldia, mas não tendo os seus nomes pessoalmente cada um registrados na memória. E o que a gente vê aqui até que no nosso primeiro ponto a gente vê que é um pensamento antropocêntrico, e aí a gente entra na questão das filosofias modernas que na verdade não são tão modernas, né? São bem antigas, mas estão com uma outra roupagem agora. A gente vê o antropocentrismo, que é a centralização do ser humano no centro de tudo. Ou seja, Deus já não é mais o centro. Trazendo isso para os nossos dias, para dentro das nossas igrejas, né, a gente já vê pessoas que estão preocupadas se o culto vai fazer bem para ela. Ela se esquece, às vezes, que o culto é para Deus. Eu não gostei daquele louvor. Aquele grupo não cantou bem. Aquele pregador não prega nada. Como que se fosse para ele o culto. É claro que a pregação é a mensagem de Deus para a igreja, mas é Deus que é o centro da adoração, né? E a gente vê trazendo para os nossos dias e fazendo uma aplicação bem prática no meio da gente. Mas olhando para aquela geração lá e para o mundo hoje em dia, a gente vê que esse antropocentrismo ele tira Deus do centro e coloca o homem, né? Ele exalta a razão,
as pessoas que são... O iluminismo veio trazer essa nova visão, né, pastor Luzenildo, de mundo, essa nova visão, tirou a questão do que eles chamavam de idade das trevas, né, e trouxe um novo pensamento, mas em compensação trouxe um culto à razão, uma racionalização exagerada. O cientificismo também, que é a crença na ciência como tudo. Ciência vem de ciência, de conhecimento. Só que o homem não tem todo o conhecimento. Deus, ele não deu todo esse conhecimento de si mesmo para o ser humano. E o ser humano ímpio, que não quer saber de Deus, ele não entende essas coisas. Então, o que a gente vê nessa geração hoje é justamente isso, essa centralização do ser humano, né? Aqui ele fala também sobre os sítios arqueológicos daquela região, tem descoberto zigurates, que eram construções piramidais para fins religiosos. Aquilo que o pastor colocou, a diferença desses monumentos é que das pirâmides do Egito é que eles eram feitos em degraus, né? E aí os seres humanos subiam lá para tentar esse contato aí com Deus, segundo a visão deles também. O que a gente pode observar também, e os professores podem trazer para uma reflexão maior, é que ele fala sobre as Nações Unidas, a torre construída possivelmente possui uma estrutura assim, com locais de sacrifício no topo. E aí a gente vê que, virando a página, de que eles tinham esse pensamento de ficarem todos unidos só num lugar, numa espécie de Nações Unidas. É interessante esse comentário aqui. Uma espécie de Nações Unidas, falando um único idioma, habitando num único lugar. Só faltou a aprovação divina. E aí os professores podem muito bem, e eu sou muito amante, defensor da questão da pesquisa, da gente sair um pouco mais, a revista traz a direção para a gente, mas a gente vai buscar conteúdos para enriquecimento do pensamento do aluno. E o que pode ser explorado aí nessa questão? Essa questão das Nações Unidas aqui é interessante, fazendo uma relação com o que a gente tem hoje, de Nações Unidas, mas olhando para trás lá. Por quê? Porque esse camarada, Nimrod, a gente vê que ele foi um fundador de cidades, né? Anotei aqui em Gênesis 10, dos 10 a 12, que ele fundou Babel, Ereque, Acade, Cainé, isso na região de Sinar. E na Assíria ele fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. E o que a gente vê aí é que ele procurou trazer essa centralização para fazer uma oposição a Deus. E aí a gente vê uma tipologia, que nem a gente viu na lição passada, desse Nimrod com o anticristo. O homem que vai procurar fazer uma grande rebelião contra o Deus, unificação, mas como o pastor falou bem acertadamente, nem toda unificação é da vontade de Deus, não era naquele tempo, e os professores podem explorar isso aí, né? Infelizmente a gente não tem um tempo muito grande para trazer toda essa cancha do que os professores podem trazer, mas eles podem trazer isso aí, tudo isso fazendo a questão do que o homem quer ser sempre o centro das atenções, centralização sempre na questão do homem. O segundo subponto, que a gente pode ver aqui, as consequências, né, da rebelião, é que gera a oposição a Deus. Não era da vontade de Deus ali. Qual era o pensamento que Deus tinha para aquela geração? Eles deviam se expandir, crescer, multiplicar, encher a terra. E o que é que eles estão querendo fazer? Não, a gente vai ficar aqui todo mundo unido, vamos construir esse zigurate. Tinha muitos zigurates, mas aquele ali foi específico para, no pensamento, talvez fugir de uma futura inundação de um novo dilúvio. E o que é que eles querem fazer com isso? Se unificar. Mas Deus diz assim, ó, o povo todo é um, todos têm a mesma língua, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. E aí é interessante esse comentário que ele diz assim, olha, parece haver uma mobilização dos homens contra o Senhor e a influência da sua palavra por meio de muitos governantes e líderes em todas as esferas da sociedade, seja política, social, educacional, comunicação e entretenimento. E aí é algo que os professores podem explorar essa questão com seus alunos, dizendo para eles darem uma olhada na sociedade hoje, no que a gente vê justamente nessas áreas aqui.
uma grande oposição a Deus, ao Senhor e à sua palavra. A gente pode observar que, na verdade, esse sentimento é um sentimento antirreligioso. É um sentimento antirreligioso. Alguns dias atrás, a gente assistindo o programa de humor na Globo, eles conseguiram fazer um programa de humor negro, eles conseguiram fazer uma piada sarcástica com 3 religiões, com o catolicismo, com as religiões afros e também com a religião evangélica. Ou seja, parece que a ideia é que eles querem tirar esse sentimento religioso do ser humano, né, e automaticamente contra o Deus único e verdadeiro. Então a gente vê que os governos também, eles têm procurado criar leis para tentar destruir igreja, destruir família, destruir essas instituições que trazem uma base moral para o cidadão, para a pessoa, para a população. Esse sentimento anticristão gera oposição a Deus, exatamente como foi naqueles dias ali. A gente vê pessoas chamando de arte um nu, em que as crianças vão lá e tocam naquele nu. E isso eles chamam de arte, né? A gente vê que é um sentimento anticristão. E Deus, ele não está alheio a tudo isso, né? A gente vive uma época relativista. Cada um faz aquilo que ele acha que é certo, exatamente como foi no período dos juízes. Cada um fazia aquilo que achava que era certo. E isso vai criando na sociedade um sentimento de oposição a Deus e que Deus traz, sim, o juízo. E aí a gente vai para o subponto 3, em que o comentarista diz assim, que atrai o juízo. O verso 8 do capítulo 11, ele diz assim, destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. O que a gente vê aqui é que quando Deus diz para a gente fazer uma coisa, e nós optamos para fazer o contrário, o resultado é sempre caótico. E é interessante que ele diz aqui, pastor, ele cita Romanos 8,31, quando ele diz assim, ó, gostamos muito de Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas como nós nos sentiríamos se invertêssemos os versículos? Se Deus for contra nós, o que é que a gente vai fazer? Né? O juízo vem, Deus não deixa, né? Ele é, como eu sempre digo, sempre falo aqui nas aulas, a oportunidade de ministrar a palavra, que a gente só quer olhar um lado da santidade de Deus, que é o lado do amor. O lado positivo dessa santidade, que é o amor. A gente não quer olhar o outro lado da santidade de Deus, que é a justiça. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E um dia ele vai trazer o juízo sobre aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. O juízo para aquela geração ali foi 2. Confusão das línguas, e aí a gente vê até um fruto da desobediência do homem. A questão da divisão das línguas a gente pode considerar que é um resultado do pecado, né? E eles foram espalhados pela terra. E seria interessante eles pesquisarem quantas línguas tem no mundo. A gente fez uma pesquisa rápida e descobriu 7.139 línguas faladas hoje, reconhecidas, 7.139, fruto de rebeldia, né? Fruto de desobediência. E como diz aqui, consequência da rebelião. Tá? Então esse é um apanhado aqui do ponto 3, nos seus subpontos, de uma forma bem resumida. Evandro, a questão da rebeldia, né, parece que está intrínseco ao homem, né? É verdade. Porque ele tem vários exemplos, mas parece que não consegue aprender, não é? Não aprenderam com o dilúvio, né? Exato, porque olha, Adão e Eva se rebelaram contra Deus, foram expulsos do paraíso, né? Veio o juízo de Deus. E Caim matou Abel e aí foi expulso da presença de Deus, né? Então, sempre que o homem se rebela ou vai na contramão de Deus, vem o juízo, mas parece assim que ele não consegue aprender, não é? Parece que o coração verdade. É duro e não consegue aprender, e aí o homem se corrompe, né? E a humanidade se corrompe, vem o dilúvio, né? Os descendentes de Sete, né? O descendente de Caim, né, com o descendente de Sete, se uniram, que não era essa a vontade de Deus. Mais uma vez eles foram contra a vontade de Deus, veio novamente, né, o juízo de Deus. O povo de Israel, preso na Babilônia, preso no Egito,
preso na Babilônia, né? Fruto de quê? De rebeldia. Exato. Então, o professor na classe no domingo pode até puxar o aluno para dar um exemplo, né? Que às vezes nós também já pagamos um preço, né? Exatamente. Por rebeldia nossa, né? Então, é bom fazer uma conexão com os alunos e aplicar isso também, aproveitando esse momento, claro, se tiver tempo, Com né? certeza. Fazer essa aplicabilidade com o aluno e fazer ele entender que assim, se eu não for rebelde, eu atraio a bênção de Deus. Com certeza. Se eu obedecer a Deus, eu atraio bênção. Se eu for rebelde na contramão da sua vontade, eu atraio juízo. E aí, o que você vai querer? Então vamos lá, pastor Luzenildo, aí já trazendo o terceiro tópico para nós concluirmos esse primeiro momento da nossa escola bíblica dominical, a maior e melhor escola do mundo. A EBD transformadora. É isso que nós queremos aqui. E é isso que nós queremos aí na sua escola bíblica dominical também. Meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham através do canal, desejo eu saudá-lo e cumprimentá-lo na santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um momento oportuno onde nós aprendemos a palavra do Senhor. Não perdemos nada, apenas acrescentamos ao nosso conhecimento e, consequentemente, e isso alegra o nosso coração por também transmitir aos nossos alunos que estão sedentos para aprender a palavra do Senhor Jesus. E nós deparamos-nos aqui com o nosso terceiro subtópico, o terceiro tópico, que são ensinamentos que a gente subtrai para a nossa vida, para a aplicação exatamente da nossa classe, dos nossos alunos. E é muito importante, como foi bem frisado pelo nosso dirigente, irmão Evandro, a questão da pesquisa. É muito importante, principalmente no que diz respeito ao livro de Gênesis. Ela traz muito conhecimento e muito conteúdo e informações que a gente pode comparar a ciência em relação à própria palavra de Deus, e a gente vai observar dentro desses pressupostos que a palavra do Senhor Jesus, ela é a verdade. E dentro desse prisma aqui, nós observamos e vimos as lições que o Senhor Jesus ele traz através desses ensinamentos, como muito bem está nessa base introdutória que a gente absorve para a nossa vida, que diante da confusão, diante de todos os problemas que houve durante a construção daquela torre ali, que, como o pastor Paulo muito bem colocou, a questão que muitas das vezes a gente acha que está correto, mas nós estamos fugindo do parâmetro de Deus, das Sagradas Escrituras, e isso para nossas gerações, para nosso conhecimento, traz bastante importância. Olha só esse primeiro subtópico aqui. Eles diziam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, a linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que intentam fazer. Então a gente vê e observa dentro desse versículo que o orgulho do homem, o ego do homem, ele sempre quer se sobressair, e a gente vai observar e ver dentro desse ensinamento aqui, que nós viemos de um só ser, que é Adão e Eva, e consequentemente a gente somos da raiz de Noé, de como Deus ele estipulou, ele mandou para que eles crescessem e se multiplicassem. A gente vai ver dentro desse ego do homem, essa questão da exaltação do homem, de querer ser melhor que os outros. A gente vai observar que no século passado, Adolfo Hitler, ele queria uma raça ariana, e a gente vai ver que a presunção desse homem, ela precedeu a ruína, e
e ele pereceu. E a gente vai e observa tudo isso, porque foge do padrão de Deus, foge do parâmetro do Senhor Deus. E a gente, nos nossos colégios, nas faculdades, a gente nos depara, pastor Paulo, dirigente Evandro, irmã Cid Nilza, com muitas teorias que vão de encontro à palavra do Senhor Jesus. E a que é mais contundente é essa teoria da evolução de Charles Darwin. Mas a gente pode comparar dentro desse pressuposto teórico de Darwin e comparar também em relação à ciência. A ciência, ela busca muito a questão do experimento, mas quando nós colocamos em padrões a questão da palavra do Senhor Jesus Cristo, a gente deparamos com leis que ela vai referendar a palavra do nosso Deus. Assim como tem um cientista aí que ele fez a pesquisa na questão do surgimento do ser vivo, e ele diz assim mesmo que vida só pode provir de vidas. E isso a gente pode observar e ver que um Deus vivo, ele cria seres vivos e semelhantes. A gente pode observar e comparar nessa lei, que é a lei de Mendel. A gente pode observar e ver tudo isso. E o homem, no seu orgulho... Pastor Zenildo, a ciência está provando que a Bíblia tem razão, não é? Exatamente. A Bíblia é inerrante e a ciência está provando isso. A ciência é arqueologia, todas as formas de estudos, os achados do Mar Morto, ele vai referendar a palavra do Senhor. O que me chama a atenção aqui nesse primeiro ponto é essa questão de observância e praticidade da palavra do Senhor. A gente observa que só quem pode unir uma sociedade, o homem, é através do Senhor Jesus Cristo. E eu paro e observo em João 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, ele vai mencionar, dizendo assim: eu neles e tu em mim, para que nós sejamos um em unidade. Essa aqui é a vontade soberana de Deus, que vem através do Senhor Jesus Cristo. E é muito importante a gente dimensionar para os nossos alunos essa questão de pesquisa, de ver a ciência, de ver as teorias e nós absolvermos e concluirmos que a palavra de Deus, ela tem razão naquilo que ela profere para o nosso conhecimento e a nossa praticidade e regra de fé. Então, aqui nessa base do primeiro ponto, aqui o segundo ponto, a gente vai visualizar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a grandiosidade de Deus. Essa apresentação é um indício da Trindade, porque na verdade nós não vamos encontrar essa palavra Trindade nas Sagradas Escrituras. Um grande homem de Deus, Tertuliano, que é um dos pais da igreja primitiva, ele estipulou essa questão exatamente por essa forma dos escritores bíblicos mencionar essa questão da formação do homem em relação à Trindade. Como ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, disse o Senhor Deus, o homem agora é como um de nós. A gente vê em tudo isso aqui a essência de um Deus trino, um Deus criador, que formou
todas as coisas pelo poder da sua palavra. E é muito importante a gente dimensionar essa questão da Trindade no começo, porque a Bíblia ela vai dimensionar tanto no Antigo como no Novo Testamento essa questão da Santíssima Trindade, que é algo muito interessante e muito importante para nós passarmos, e é uma forma doutrinária para a nossa vida, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual nós professamos. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto aqui, irmão, é de bastante relevância no que diz respeito, é melhor obedecer. Obedecer a quem? Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Olha aqui, ó, a palavra de Deus deixa claro que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, em tudo isso aqui, meus irmãos, a gente pode observar que a humanidade sem Deus, ela direciona-se para um caminho aos seus próprios olhos que parece correto. Então, tudo isso, o pecado, ele cega o homem, ele cega o homem. Às vezes, como foi colocado aqui, aquilo que a gente acha que está fazendo certo, mas às vezes a gente está em fase de desobediência à questão da palavra do Senhor. Eu menciono muito a questão quando Davi, ele foi buscar a arca lá na casa de Obed-Edom. Então, as escrituras falam que quem tinha que trazer eram os levitas, que deviam trazer aquilo. Então a gente para e observa, ele colocou em cima de uma carruagem, e quando ele viu que a carruagem balançou de um lado para o outro, ele colocou a mão dele ali, e ali ele foi fulminado ali, ele pereceu ali. E a gente para e observa, aos nossos olhos, ele estava fazendo uma boa ação, mas eles fugiram do parâmetro da palavra do Senhor, daquilo que foi ordenado para o nosso Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso fundamento, para que nós tenhamos êxito na nossa caminhada, e assim nós possamos estar em obediência, primeiramente a Deus, e consequentemente as pessoas vão observar em nós isso e perguntar a questão da razão da nossa fé, e a gente vai informar com muita segurança daquilo que nós temos aprendido e vivenciado dentro desse preceito de obediência à palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, no domingo, quando os irmãos estiverem lecionando, então é algo que a gente pode absorver para a nossa vida e colocar em prática, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E assim nós fechamos o nosso terceiro ponto. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Que bom, meus irmãos, que bom, estamos chegando aí no final, nessa primeira pauta nossa aqui da Escola Dominical. Só lembrando os irmãos que sempre nós dividimos aqui o tempo, né? Primeiro a ministração, né, Evandro? E segundo, a gente reserva alguns minutos para bater um papo aqui entre nós e juntamente com vocês que estão nos acompanhando. E esse papo que a gente bate é sempre um assunto relevante com relação à escola bíblica dominical, a questão do ensino, a questão da organização, da criatividade. Então, sempre a gente traz aí um assunto para a gente bater um papo, e a gente vai passar, então, agora para esse bate-papo, e a gente vai ver o que nós trouxemos aqui. Após a oração, a gente vai dar aquele grito de guerra, né, para você aí já ir aprendendo também o nosso grito de guerra, tá bom? Pastor, pode orar. Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu. Deus, nós te louvamos, meu Deus, pelo que, Senhor, nós aprendemos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela equipe, obrigado pelos irmãos, Senhor, que nos acompanharam, Senhor, os que ainda irão acompanhar através, Senhor, desse meio de comunicação, essa ferramenta que o Senhor colocou para a tua igreja, Senhor, meu Deus, para a expansão do teu reino. Abençoa grandemente
esta equipe, abençoa a escola bíblica dominical aqui no Brasil, no mundo, e o teu nome venha a ser glorificado. Você que está no seu lar, diga amém. Amém. Vamos lá, Escola Bíblica Dominical, A maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem! Glória a Deus, está encerrada. Até segunda-feira, em nome de Jesus.